Imagina se na época que o Bolsonaro é alegado com a Jovem Pan soubesse de um escândalo tão grande onde teria sido vendido dentro da emissora drogas. Pois é, tráfico de drogas dentro de uma emissora. E aliás, se isso tivesse acontecido, com certeza a mídia ia cair matando em cima, né? Envolveria até mesmo Bolsonaro falando que ele estaria vendendo drogas para os atores, e aí você sabe um caos, uma tempestade imensa em relação a esse tema. Só que é o seguinte, gente, quando o assunto acontece, com a esquerda é de um jeito e com a direita é de outro. E eu quero que vocês deem uma olhada nisso aqui. Dá uma olhada, porque essa história aconteceu dentro da Globo, gente. Que audácia, né? Olha, ator de novela revela tráfico de drogas por atores da Globo. Pois é, a galerinha que ganha da Lei Rouanet e muitas das vezes apoiavam o Lula, tá traficando, gente. Exatamente isso. E agora tem declarações vivas. Segundo a notícia publicada, tá, gente? Olha aqui. Essa notícia é totalmente condizente com a programação da Globo Lixo. O testemunho é de Aguinaldo Silva, tá? Um dos maiores atores dentro, então, das novelas da Globo, tá? O bom é que ele ainda já faz uma pergunta. Ele coloca: vocês estão surpresos com essa notícia? Porque pra mim é zero surpresa. Na verdade, pra muitos aí foi zero surpresa sobre esse tema. Mas o que eu mais gosto de trazer pra vocês é realmente os comentários, que pra mim, assim, cada comentário um melhor do que o outro. Dá uma olhada só. Cadê a polícia para começar uma investigação? Pois é, quando se trata do PT, a polícia não tem um mandado de 24 horas aí para um esclarecimento, ou então para tentar uma justificativa do porquê que isso aí tá acontecendo, né? Mas se fosse aí da direita, a gente já sabe que já estavam ali destruindo a emissora, né, gente? Mas como é a Globo, a história é diferente. E para você não achar que eu sou doida, que eu peguei uma matéria assim, completamente aleatória, toma aqui um pouquinho do jornal também que falaram sobre esse tema. Por exemplo, vamos supor aqui, ó. O próprio jornal antagonista falou sobre isso. Não deixou barato. Colocou: Aguinaldo Silva diz que Globo possui traficantes dentro dos elencos, ou seja, nos elencos, tá? Aguinaldo Silva revela detalhes surpreendentes sobre os bastidores das produções da Globo em seu novo livro de memórias, tá? Assim, recentemente, um novo livro de memórias que ele escreveu, ou seja, um livro renomado do autor de novelas, Aguinaldo Silva, chegou às prateleiras e já está causando grande repercussão. Segundo o portal de notícias da TV, Em Meu Passado, Me Perdoe, Memórias de uma Vida Novelística, ele abriu o jogo sobre diversos aspectos de seu percurso profissional, incluindo revelações surpreendentes sobre os bastidores das produções da Globo, tá? Então, assim, além de falar sobre a vida profissional dele, o livro também veio com uma surpresinha de brinde. E assim, em meio de uma série de confissões, uma das mais chocantes é a participação de traficantes como atores nos folhetins da emissora Globo, gente. Pois é, isso mesmo. Ele colocou isso no livro. Ele realmente escreveu isso. Não teve nenhuma censura, nada. Ele falou: ó, tem traficante dentro da Globo. Foi claro e nítido o que ele disse. Além disso, ele também ainda cita: em meio a uma série de confissões, né, feitas em uma indústria onde o brilho das câmeras muitas vezes esconde realidades complexas, estas informações adicionam uma nova camada de intrigas e questões éticas sobre a televisão brasileira. O mais incrível que a gente tem que lembrar é que essa matéria ela só veio à tona praticamente anos depois de quando ele saiu da emissora, né? Ele parou então praticamente de gravar, né? E veio criar esse memorial da sua vida profissional, tá, gente? Então, acredite, se isso já vem lá de trás, até nos dias atuais, como que tá essa situação na Globo, hein? Será que foi resolvido esse problema ou não? Mas põe nos comentários, o que você acha? Você acha que a Globo tem realmente esses envolvimentos ou não? Mas vamos falar também sobre os assuntos que são extremamente importantes. A gente não pode deixar de lado que também é a política norte-americana, gente. Importantíssimo, cheia de polêmicas nesses últimos dias, tá?
inclusive em cima de Donald Trump, tá? Donald Trump aí acabou praticamente caindo matando em cima dele nesses últimos tempos. Principalmente por vários fatores, e vamos falar que um dos principais foi ele ter levado um tiro. Mas como se não fosse tão polêmico Donald Trump levar um tiro, teve um outro fato que chegou e ofuscou completamente o que aconteceu, que foi o Biden, tá, gente? Nesses últimos dias, a gente tá vendo que Biden tá a um fio de largar a campanha presidencial dele, tá? E se ele largar, vai entrar uma pessoa que a gente já conhece, que é Kamala Harris, ou seja, a vice do Biden. E alguém mais apagada que ele? Põe a Kamala Harris. É literalmente isso. Assim, essa intriga ficou tão grande, tão problemática nesses últimos tempos por conta da Kamala Harris, tá? Porque tem gente dentro do Partido dos Democratas que praticamente não quer ela, ou seja, não querem Biden, não querem a Kamala Harris. Vai sobrar quem para concorrer com Donald Trump? Ninguém, exatamente ninguém. E aí veio o questionamento onde Donald Trump usou a favor dele, gente. E foi uma jogada extremamente boa pro lado aí dos republicanos. Olha aqui. Trump debocha de Partido Democrata. Eles não têm ideia de quem é o seu candidato. E de certa forma, vamos concordar que isso aí tá certo. O ex-presidente Donald Trump realizou nesse sábado, agora, dia 20, o primeiro comício, né, da campanha desde que passou pela tentativa de assassinato, tá? Vocês viram que claramente foi por pouco realmente que Trump não foi de arraça para cima, tá? Em seu discurso, Trump debochou dos democratas, dizendo que eles queriam tirar o próprio Biden da chapa depois que ele venceu, então, a disputa pela indicação presidencial. Ele já aproveitou para fazer uma fala e colocar: eles têm algum problema, ou seja, o número um, eles não têm nem ideia de quem é o candidato, diz Trump, então, a meio de risos. Ele ainda coloca: esse cara vai e consegue os votos e agora eles querem tirar. E assim, de certa forma, a gente tem que assumir que o Trump está corretamente certo sobre esse fato, porque vamos lembrar, Biden tá com seus problemas durante essa campanha, mas ele já tem um nome concretizado, já está há muito tempo na campanha, e, aliás, ainda é o presidente dos Estados Unidos. Emplacar alguém agora, ainda mais como a Kamala Harris, onde a gente tem um partido que não sabe exatamente quem quer ser o seu candidato, é furada. Só mostra cada vez mais que se eles não conseguem nem decidir quem vai ser o seu representante numa campanha presidencial, como que eles vão conseguir tomar conta de um país como os Estados Unidos? Entendem? Foi mais ou menos esse tema que o próprio Trump quis debater com esse fato, e deixou claro que não tem partido mais perdido do que o Partido dos Democratas, principalmente agora. Ou seja, piorando ainda mais a situação deles e o estado deles nessa campanha, que claramente já está ganha por Donald Trump, que aí está disparado na frente do Biden ou de qualquer outro candidato que venha a aparecer, né? A gente tem agora o fato de que Biden está pulando fora, então, dessa campanha presidencial. Mas põe aí nos comentários, o que você acha? Quem tem chance de ganhar essa campanha? Quem vai ganhar de verdade? Você acha que emplacar alguém agora dá chance? Porque na minha visão eu vejo que isso aí é furada. Mas põe nos comentários e a gente volta daqui a pouco para vocês com mais informações.